Então você veja que a cidade estava cercada e havia um povo no muro observando o que acontecia fora dos muros. Sim. E aí houve uma negociação entre o pessoal assírio e o pessoal da cidade de Jerusalém, Jerusalém. Tá? E o pessoal da cidade de Jerusalém pediu que fosse falado no aramaico, no aramaico, porque o povo inimigo estava usando a língua deles, o hebraico. Entendi. E eles pediram que se falasse no aramaico para que o pessoal do muro não entendesse o que eles estavam conversando, as ameaças que eles estavam fazendo para a cidade e tal. E aí que eles pegaram e falaram no hebraico mais alto e falaram ameaça. E aí, pode ler o resto do texto, vocês vão ver que aconteceu isso. Tá? E o que eu quero mostrar também agora, que essa língua era o aramaico, a língua do inimigo. É a língua tá? síria. A língua síria. Tá? Vamos ver qual é a opinião do Eterno a respeito dessa língua? Se ele acha que a língua síria é uma boa... É a língua da herança? Será que é a língua da herança? Que a herança dele é uma. É. Ele não muda. Não. Tá? Os vossos... Isso está no... Perdão, pessoal. Está no capítulo 33, no versículo 17 do mesmo livro. Tá? Um pouquinho antes. Os vossos olhos verão o rei na sua majestade, assim como antes as terras distantes lá no céu. Recordará esse tempo de terror em que os oficiais assírios, do lado de fora dos muros, contam as suas torres, fazendo estimativas a tudo quanto obterão na cidade conquistada. Sim. Tá? Mas é que de um momento para o outro, eles ir-se-ão. Quer dizer, vão embora. Esse terrível e violento povo, com a sua língua estranha e incompreensível, Era uma língua estranha e incompreensível. desaparecerá. Aramaico. Eles estavam falando aramaico. Então por que hoje o alfabeto assírio hoje faz parte da língua hebraica moderna? É uma boa pergunta. Na verdade, a língua hebraica moderna não é a língua original. É a língua síria. É uma língua criada para esconder a verdade, assim como nós sabemos aí. Agora eu quero ver quem vai contestar isso, porque isso aqui não está aqui na escritura. E a pessoa pesquisa os alfabetos que vai ver. O arcaico não existe mais. Eles deveriam estar escrevendo através do hebraico arcaico. E não estão mais escrevendo através do hebraico arcaico. Tá certo? Então é isso aí. Então hoje, trazendo para a sombra de hoje. Vamos trazer isso. Isso é uma sombra. Eles trocaram a língua original por uma falsa. Tá? Hoje isso acontece no novo concerto. Qual é a língua que impera hoje no sistema religioso? A língua que imperatriz. Bom, eu sei que quando eu era evangélico da Assembleia, o pastor dizia, porque no original grego, eclesia, era o grego. Grego. Hoje nós temos o grego imperando. E o grego e o latim, na verdade. Né? Mas o grego é o que mais aparece. Né? O latim fica mais restrito a Roma lá. Mas o grego ele imperou. Mas a própria Roma também usa o grego com bastante assim, intensidade no que eles praticam lá, né? Tá certo? Grego e latim. Grego e latim. Então, nós temos também um texto aqui, que é do livro de Joel, tá? Nós podemos até dar uma olhadinha aqui. O livro de Joel, vou dar uma puxadinha aqui rápida. Então você veja, a questão que acontece lá atrás, tá? Lá atrás acontece de novo como sombra. Tá? Quer ver? Aqui no livro de Joel, tá? Eu vou abrir pessoal, abre no livro de Joel, que o nome verdadeiro é Yaul, né? Yaul. Tudo Yaul, que é El no final, é Daniel, tudo Joel, que tem El está paganizado pela Babilônia de Nabucodonosor, pelo aramaico, que virou a língua do judeu hoje. Tá? Então o judeu adotou uma língua que era a língua do inimigo no tempo que eles eram um império separado, ainda com a língua deles própria. Tá? Então você veja aqui, ó. No livro de Yaul, no capítulo 3 ali, no versículo 5, se não me engano, eu vou abrir aqui, nós já vamos ler agora. Tá? Veja aqui. Visto, isso mesmo, exatamente isso que eu falei. Tá? Yaul, Joel, capítulo 3, versículo 5. Visto que levais a minha prata e meu ouro e as minhas coisas desejáveis e formosas, e as puseste nos vossos templos pagãos. Sim. Tá? Ó, então o ouro, aquilo que é dele foi levado para templos pagãos. E vendeste os filhos de Al-Hudá e os filhos de Jerusalém, de Judá e Jerusalém, né? Aos filhos dos gregos. Explícito aí grego, hein? Ele usa o grego, tá vendo? Para apartar para longe de mim os seus termos. Quer dizer, então, use Al-Hudim, deixar os gregos entrar, né, naquilo que era a herança deles.
e está até hoje, né? Na verdade, aramaico e grego. Hoje entrou tudo. Hoje eles usam sinagoga para definir o lugar onde eles se encontram. Eles também praticam a palavra Hamashia, que é o ungido, tem origem na palavra Hamartia, que é mártir no grego. Bom, acabamos de ver que no livro de Joel que ele não gostou muito que venderam as propriedades dele para os gregos, né? Não gostou muito desse negócio, não. Ele deixou avisado já no livro de Joel que não gostou. E agora, como é que fica a Septuaginta nisso tudo aí? Complicou para a Septuaginta, né? Engraçado que isso aí foi lá antes do nosso Messias chegar, né? 150 para 200 anos antes, mais ou menos, né? Então você veja que a Septuaginta caiu por terra, porque o próprio Eterno falou que não é para vender a herança dele para o grego, e venderam. Venderam para os gregos, né? E aí já estava começando já a mistura. Dali para frente foi só uma mistura, e aí dali praticamente sumiu o nome do Eterno, se deixou de usar o paleo hebraico de uma vez realmente, não se usou mais, tá? E também o aramaico tomou conta do antigo hebraico, o aramaico, e se misturou, se mesclou, então hoje tem um sincretismo, hoje nós temos uma língua sincretizada do aramaico, que se diz que é um hebraico. Entendeu? Mas o verdadeiro já era. Mas tem um pouco do hebraico arcaico lá? Tem, é como o irmão diz da Bíblia, né? A Bíblia contém a escritura. A mesma coisa acontece com o hebraico moderno. Ele contém um pouco do paleo hebraico, do original, nos sons. Porque, afinal de contas, o alfabeto ele tem as mesmas letras escritas de forma diferente, mas os sons são alterados para ocultar a verdade. Tá? Então, a pronúncia, o que aconteceu? Quando eu até não queria entender se foi por uma questão de temor de massoretar a língua da aliança verdadeira, ou foi o próprio Eterno que resguardou a língua. Pode ter sido uma coisa ou outra. Isso aí é até interessante. Mas eles só tiveram coragem de massoretar, botar os massoréticos, que são aqueles sinais que os massoretas colocaram no hebraico para poder sair as vogais, em cima desse hebraico que surgiu do aramaico. O hebraico moderno. Aí esse foi massoretado. Isso foi depois da vinda do Messias, já lá pra frente. Então você pode ver que é uma coisa bem nova. Porque até o tempo dele, que ele andava por ele, falava aquele, né? Falava o antigo. Entre eles ali era o antigo, o verdadeiro. Eu não vejo o Criador. Até porque quando nós vemos ali o emissário Shaul, Paulo, falando que foi chamado e escutou a voz do Messias falando com ele, falou em hebraico, está lá no livro de Atos. Tá lá explícito. Escutei a voz falando em hebraico. Agora eu te pergunto, o que é hebraico? É aquilo que nós vimos no livro de Isaías ou é o aramaico? É o hebraico. Sim, só que, hebraico. Agora, por que hoje está se falando o aramaico, praticamente o aramaico? Inclusive a escrita está aramaica e as pronúncias estão aramaicas. A língua do adversário. A língua do adversário. Mas também o símbolo do adversário. Se você for ver o símbolo, também é o de Baal. Exatamente. Então hoje o que está acontecendo? Estão dando todos os... estão entregando tudo a Baal. Na verdade. Inclusive, que é uma língua... O aramaico é uma língua de caldeus, né? Daquela região ali. E eles absorveram aquela língua como língua deles. Tá? Estão ensinando aos povos essa língua como verdadeira. E não é essa língua verdadeira. Talvez a gente nunca conheça essa língua totalmente a verdadeira, porque eles têm a chave e não entram deixam os outros entrar. Eles conhecem, o povo de lá, os ortodoxos conhecem essa língua com certeza, né? Só que eles ocultam a língua. Eles prendem para eles, porque eles estão naquela ainda diante do madeiro. Eles estão achando que eles são o povo somente, os Yahudim. Mas na verdade, Yahudim hoje é todo mundo que aceita o Salvador. Tá entendendo? Então eles estão prendendo aquilo que o Messias falou, está se cumprindo à risca. Eles têm a chave e não entram, não deixam outro entrar. Eles estão com a herança lá resguardada. O que venderam já se paganizou tudo. E o que tem está lá escondido. Entendi. Tá entendendo? O pouco que eles têm está lá escondido. Até queria comentar um pouquinho que nós temos o hebraico moderno, eles dizem que o hebraico moderno e tal, aquela coisa de aprender. Então por que temos... Esse livro aqui, inclusive, não tem mais. Não existe mais para comprar. Eu me bati para achar isso aqui. Tive que procurar bastante para achar. Consegui 2 cópias, comprei as 2 para ter mais uma. Até passei uma para um irmão aqui que está estudando comigo também. Tá? Esse aqui é um livro da CPAD, né? Que olha só o que ele diz aqui. Tomara que vocês consigam ler. Se não conseguir, a gente põe na tela, né? Gramática hebraica, Gordon Shaw. Esse Gordon Shaw ele fala 14 idiomas, pelo que eu sei, e ele é da Assembleia de Deus, né? Ele é da Assembleia de Deus. Como ler o Antigo Testamento na língua original. Mas, pois,
Quer dizer que então existe, tem uma língua original e tem uma que não é original? Como é que pode isso? No hebraico não é só hebraico? Não é tudo hebraico? Português não é tudo português, né? No Brasil não é tudo português, por exemplo. Você vai em Portugal é outro português, mas lá é tudo português. É aquele português lá, aqui é tudo aquele português aqui. Tá entendendo? Agora o português original complica. É interessante que aqui está dizendo isso. Né? Aí você vê, abre aqui, você vê pronúncias de maçoréticos todas diferentes. Né? Todas não, basicamente estão todas iguais, mas aquela chave que dá a pronúncia exata do nome do Eterno, tá? Essa foi alterada. Tá? Hoje nós falamos, conhecemos no hebraico moderno como alguns defendem Yahweh, né? Como o nome do Criador, mas aqui está dizendo que é Yahweh. Tá. Né? Eu não vou me aprofundar muito, eu vou deixar mais para frente um pouco isso aqui. Eu estou falando só da venda da herança. Entendi, né? Da venda da herança que a gente está falando da sombra. Da venda da herança. Então eu vou ler um textozinho aqui do profeta Sofonias, Zaftan Yahweh, né? Para a gente ver aqui o que acontece. Ó. Porque o irmão tinha falado de Baal e da idolatria, né? Vamos ver aqui, ó. Esmagarei, está no capítulo 1, no versículo 4 já aqui. Deixa eu só confirmar aqui uma coisa. É isso mesmo. Esmagarei Yahudá e Yahushalém sob meu punho fechado. Esse é o que eu estou falando. Já foi destruído lá Yahushalém ou está lá ainda a cidade? Está lá hoje. Está lá, Jerusalém está lá ainda. Só que isso aqui não aconteceu, né? Assim, de ela ser totalmente esmagada, né? não. Sob meu punho fechado, destruir todo o resto das pessoas que adoram a Baal. Tem gente que adora Baal ainda. Mas Baal, a gente já estava comentando sobre Baal. Quem que é Baal hoje? Se isso aqui é uma sombra. Só que essa sombra está bem literal, porque Baal, a tradução direta do hebraico é Senhor. Hoje o que mais se fala em qualquer lugar é Senhor. Senhor para cá, Senhor para lá. Então isso aqui não é nem sombra, né? Isso aqui é literal. Só que tem que traduzir a escrita. Essa é uma sombra colorida. Sombra colorida. sombra colorida. Porém, fim às suas idolatrias. E aos sacerdotes idólatras. Sim. Primeiro ele fala de Baal. Primeiro ele fala de Baal. Depois fala de sacerdotes idólatras. Interessante, né? De forma até que a lembrança deles desapareça. Sobem aos telhados e inclinam-se perante o sol, a lua e as estrelas, e dizem que seguem Yahweh, que é o Criador verdadeiro. Quer dizer, eles ficam adorando explicitamente ao sol, mas dizem que seguem ao verdadeiro. Ao verdadeiro Criador. Mas prestam culto a Moloque ao mesmo tempo. Aí. É tipo aquele que prega o Jesus da Bíblia e manda a pessoa fazer ritos que são de acordo com adoradores do Mitra. Exatamente. É uma mistura, né? Dizem que está no verdadeiro, mas tá bom, vamos fazer o falso. Isso acontecia bastante, tem outras passagens que falam isso também, eu já li outras coisas. Isso acontecia antes. Eles misturavam... Aceita Jesus e adora Mitra. Adoravam, diziam que estavam adorando o verdadeiro e também misturando com não abandonavam o costume pagão, Entendi. Né? A mistura. Eu te digo uma coisa, a gente vai conseguir... Como é que a gente vai conseguir seguir um povo desse? Não tem como. O que eles ensinam, eles deveriam estar ensinando a verdade para nós, mas não estão ensinando a verdade. Que tem uma grande mistura. Né? A própria Escritura está dizendo: o Eterno só malha o pau. O Eterno só malha o sarrafo. Como é que eu vou confiar? Você não vê assim um padrão de obediência, né, em cima deles. Outra sombra muito bonita que nós temos lá, o profeta Elias, que o nome verdadeiro é Ulial, né? Sim. O profeta Elias. E os 400 profetas de Baal? Tinha 400 profetas de Baal lá clamando lá. Você veja que era 1 para 400, né? Era 1 para 400, né? Um do lado de cá e 400 do lado de lá. Lá de lá. Esse 1 estava com o tetragrama. Como é que o Eterno não tem nome, né? Estranho, porque ali a questão era um nome pronunciado. Eles fizeram os 2 altares ali e era o nome que seria pronunciado. Pelo nome ali do Deus deles. Os 400 para 1, aqueles 400 clamaram a quem? A Baal. Certo, porque eles queriam Baal. Quem que é Baal? Baal é o marido. O marido, o Senhor. Né? Então era muito mais clamando a Senhor e muito menos clamando ao verdadeiro. Mas qual que foi ouvido? Foi esse aqui, porque os outros se retalhavam todo de gilete lá. E não dava nada. Só estavam se autoflagelando, mas só destruindo a carne, né? Se cortavam tudo. E eles, com um simples clamor, o fogo já desceu e consumiu. É verdade. Isso mostra o que hoje? Quem está com a verdade? Aquele que tem muitos se aglomerando num lugar só? Ou é uma minoria? Sempre foi tudo a minoria. Do Criador as coisas sempre foram todas minoria. E aí, então fecha o que a gente está aprendendo sobre aqueles poucos remanescentes
que vão encontrar a porta verdadeira, né? Que vão querer sair do paganismo de Roma. Aquele que encontra a porta, entra, sai e acha a passagem. A você que acha que aclamar Senhor Jesus e a Deus está certo, tá? É só essa sombra já mostra que não. Não precisaria ler mais nada. Nós vamos ler mais textos escriturais. Eu vou fazer um aparato, quando a gente for mais para frente dos nomes ali, para estudar somente os nomes, nós vamos mostrar umas provas muito bonitas aqui que nós já temos aqui. Aí eu vou fazer um aparato dos textos, nós vamos ver se o Eterno dá valor ou não ao nome dele e ao nome do filho dele. Sim. Nós vamos ver se isso não é importante. Realmente, aí vocês vão parar de ter dúvidas, né? O povo vai parar de ter dúvidas, porque é uma dúvida terrível. Eu sei que é porque eu passei por isso. O irmão também passou por isso, todo mundo passa por isso. Passamos. Tá? Então nós vamos saber se realmente essa é uma questão que se deve ou não se dar atenção, a questão do nome verdadeiro. Tá? Só essa sombra já mostra que tem que dar atenção. Tá? E existe um nome, tanto como tinha para Baal, assim como o tempo verdadeiro. Agora, se você dizer que Deus é Senhor, então Baal é Senhor. Porque então, Baal é Senhor, então é a mesma coisa. Então, Deus entendeu? é o Senhor, então esse Deus é o Baal. Mas então, se Baal não é o que nós estávamos clamando que é o Senhor, então qual é? Nós estamos falando aqui Baal. Já. Nós já estamos falando o nome dele várias vezes aqui. Mas nós vamos provar depois, lá na frente, se é esse mesmo ou não. Se realmente o som do Eterno tem som ou não tem. Porque aqueles que venderam a herança por preço de um prato de lentilha dizem que não tem som. A questão do nome a gente fala com as pessoas dizem que não é importante. Eu sei para quem eu estou me dirigindo e coisa e tal. Mas isso é uma opinião da pessoa. É uma opinião da pessoa que está falando. E ela acha aquilo por ela. Tá certo, seu Sérgio. Então, Pedro, seu Augusto, isso. Não, seu Fernando. Isso aí, se você falar assim, eu não vou. Até brinquei onde eu trabalho, né? Que tem dois colegas meus de trabalho que têm o mesmo primeiro nome. Um é Flávio José, outro é Flávio Batista. E a gente brincou assim: bom, vocês vão andando de costa, eu vou falar só Flávio. Tá vendo qual é que vai olhar? Vai virar os dois. Aí o que aconteceu? Fizemos isso aí, virou os dois. Não sabia qual que é. Agora, quando eu me dirigi Flávio Batista, aí virou o Flávio Batista. Sim. Porque ele reconheceu o nome. Tá entendendo? Isso ficou claro na questão dos 400 profetas de Baal. Ele reconheceu o nome. Cada um clamou pro seu Deus, os 400 pro Deus dele. Aí foi engraçado, a gente fez essa brincadeira aí e funcionou. O que eu aconselho é o seguinte às pessoas, que é a questão do nome. Vão ver na escritura qual é a opinião do Eterno. Certo, às vezes a respeito do nome. O próprio Criador tem outro. A escritura vai mostrar para vocês qual é a opinião do Eterno a respeito. Eu vou mostrar mais tarde, mas já podem ir se adiantando para ver, para quem quiser. Aí vocês vão saber a opinião verdadeira do Eterno a respeito do nome, tá? Porque o nome hoje vocês não conhecem porque a herança foi vendida a troco de uma prato de lentilhas, né? Sim, para Grécia. Isso, a Grécia. Foi a primeira coisa que a gente tem registrado na história a respeito disso é a Septuaginta, né? Sim, foi lá para a Grécia, lá virou o que virou. Nós estávamos falando aqui atrás. A Septuaginta que começou toda a bagunça, que dela veio as traduções latinas, entrou os ídolos, entrou Quírios, né? Aí entrou a idolatria grega no meio, entrou a idolatria romana, do Império Romano, o mitraísmo, misturou e tal, tá? E surgiu tudo isso aí que tá. O que eu queria... A questão do aramaico, a gente vai ver aqui, que com aquele cerco, eu estava falando que é uma sombra, né? Ele representa o cerco que vai haver no final agora, dos tempos, em cima de Ahushalém. Então você vê, então a Síria aponta para alguma coisa, nós vamos estudar mais no Apocalipse. Vamos ver a opinião do Eterno sobre a Síria, aqui de volta, para ver se realmente não ficar dúvidas. Sim. Né? No mesmo livro de Sofonias, Zafneial, que a gente conhece como Sofonias, diz ali, ele no capítulo 2, versículo 12, ele destruirá a Síria, e fará da sua grande capital Nínive. Nós vamos ver quem é essa terra e quem é essa capital. Depois apontando para a sombra. Nos fala agora vai perder a graça. Tá? A Síria será, e a sua capital Nínive será feito um lugar desolado semelhante a um deserto. Tá entendendo? Seus chefes são como leões, rugindo à procura de suas vítimas. Tudo lhes serve na sua gula. Caramba. Tá? Nós vamos entender mais isso quando chegar lá na questão da frente, né? Os seus juízes são semelhantes a lobos esfomeados ao cair da noite, ao amanhecer, nem vestígios deixo das suas matanças. São lobos devoradores? Devoradores, né? Quanto aos profetas, eles vivem só de mentira. Caramba, eu já tenho visto isso por aí. Isso não é nem mais sombra. Só pensam nos seus interesses pessoais, né? Tá? Certo.
Aí agora que fica complicado para eles. É o que está lá no Apocalipse, blasfêmia do tabernáculo. Ah, tá. Os intermediários profanam o templo desobedecendo as leis do Eterno. As leis de Yahuwah. Quais são as leis do Eterno? Aqui a gente está falando as 10 leis do Eterno. A gente está falando as leis do Eterno. Sim. O pessoal confunde muito aquilo lá, né? As leis do Eterno. Quais são essas leis? O irmão fala direto as leis aí. A lei é amor ao próximo. E ele? Amor ao Deus sobre todas as coisas, que está incluído amor ao próximo. Ele só fala para não defraudar o órfão, a viúva, estrangeiro, direto. Não, ajudar o próximo. Justiça. É a justiça. Praticar a justiça. Amor ao próximo. A gente só vê isso. Aquelas leis ali, na verdade, só servem para nos acusar e mostrar o quanto somos podres. É verdade. Né? A função da lei foi essa. Quem quiser ficar agarrado nisso aí, fica. Nas leis. Né? Naquelas leis. Tá? Agora, a gente vendo que o aramaico realmente é uma língua que não deveria estar misturada jamais com o hebraico. Sim. Porque é uma língua que foi misturada na Babilônia. Eu queria voltar em Jeremias, no grande Ayar-Mial, Jeremias, né? Que período que foi que Jeremias viveu ali, mais ou menos? Foi próximo mesmo de Isaías. Isaías ali, né? E o povo estava acontecendo o que com o povo naquela época? O povo estava na bola da vez para ser levado cativo. Na Babilônia. Estava indo cativo, bem dizer, para a Babilônia. Né? Agora, por que será que esse povo... qual é um dos motivos que eles estavam indo para a Babilônia? Vários motivos aconteceram. Ele falou muita coisa. Eu vou falar mais um detalhe aqui, que prova que realmente o aramaico entrou no que não devia. Sim. Tá? Jeremias capítulo 8, versículo 6. Eu vou começar daqui e vou parar no 8. Tá? Depois a pessoa pode ler até o resto, que tem muita coisa boa ali. Escutei e ouvi, não falam o que é reto. Sim. Tá? Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, o que eu fiz? Ainda pergunta, o que eu fiz é porque acha que está falando certo. Pra você ver, tá parecido com aquela questão lá do Malaquias, né? No que roubamos? No que devemos tornar para No que devemos tornar, entendeu? Cada um se desvia na sua carreira como um cavalo que se arremete com ímpeto na batalha. Aquele que volta, que retrocede, né? Desvia e tal. Até a cegonha no céu conhece seus tempos determinados e a rola e o grou e a andorinha observa o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Eterno. Agora que comparação, hein? As aves, né? Os animais sabem do que deve fazer. Eu até... O povo que pensa, que raciocina, fica perdido. É verdade. O povo que raciocina fica perdido. Mas agora que vem o pior. Tá? Como, pois, dizem, somos sábios e a lei do Eterno está conosco, uma pergunta de Ayar-Mial para esse povo aqui. Eis que em vão vem trabalhando a falsa pena dos escribas. Já está mudando tudo aí. Já estavam falsificando a escritura ali. Os escritos ali. Aí eu digo, dá para confiar nesses escritos que estão hoje, então, aí? Não dá totalmente, não. Eles servem só como aio, vamos dizer assim. Como aio. Agora, por que a escritura não perdeu a essência dela? Eu vou explicar. O Criador não permitiu. Acho que é uma das poucas coisas que ele não permitiu. Não permitiu. Mas agora nós vamos desvendar por que ela não perdeu. Nós estamos falando disso agora aqui. Porque a sombra só enxerga quem é espiritual. Se a pessoa não vê uma sombra espiritualmente, ela não vai saber manipular aquilo. Ela vê uma história. Ela vai ver uma historinha. Vai saber aquilo, né? Vocês estão vendo os textos que a gente botou aqui em sombra, viu o espetáculo que visto como sombra. Agora, quem não foi espiritual não vê a sombra. Aí não vai querer mexer no texto. Não perde nada. Não, isso aí deixa. Tá falando o que cara tá louco? O que tá escrevendo aqui? Não tem nada a ver isso aqui. Tá entendendo? Aí você vê como sombra, você pega o sentido. Tá vendo que nós estamos pegando profecias aqui? O sentido aí. Tá entendendo? Aquilo que tinha, assim... O que nós vemos de alteração que escondeu foi a questão do nome Josué lá e Yahushua. Mas ali porque estava explícito o nome. Aí fica explícito, já ali foi adulterado porque estava explícito o nome. Mas tem sombras que não é uma coisa explícita. Só vê quem é espiritual. Quem está trabalhando com a visão espiritual. Então a gente vê que desde essa época aqui, que foi mais ou menos o quê? 400 anos do Messias vir, um pouco mais, né? Você tem que fazer as contas, mais isso aí, pouco mais ou menos, Eles já estavam bagunçando a escritura. Já estavam colocando ali o que eles queriam dentro da escritura. A pena, como é que ele fala? A pena dos escribas? Falsa pena. Estavam escrevendo com a peninha lá, falsificando tudo. Isso é uma sombra. Aconteceu, adulterou a herança dos Yahudim. Hoje eles estão com essa herança adulterada, seguindo essa herança adulterada. Só que também aponta para hoje. Hoje, na nossa Bíblia pagã, houve isso.
Então, quem foi o grande precursor disso? Jerônimo. A pena do Jerônimo, então. A falsa pena do Jerônimo. Você vê que o que acontecia... Olha, isso que eu quero que o pessoal entenda, a sombra. A chave da escritura é a sombra. O que acontecia com aquele povo da antiga aliança, tá? O povo que era física, a aliança era física, queriam as coisas materiais, na carne. Até a circuncisão era na carne. Por isso que o Shaul fala quando eu estava na carne, quer dizer, ele estava seguindo preceitos de leis, preceitos humanos, praticando obras da carne, físicas. Sim. Ele fala isso. Aquilo que acontecia lá, hoje vai representar algo espiritualmente hoje. Escritura ensina em vários lugares a se ler assim. Vários lugares. Não é só onde eu mostrei, tem muitas passagens. Tem um exemplo de... Shaul fala que ele dá o exemplo de Hagar e Sara. Exatamente, ele fala explicitamente sobre isso. Ele dá um exemplo, né? Eu não me lembro que livro que está agora, nós podemos até ler também depois, se for o caso. Parece que é Hebreus. Hebreus, né? Parece. Ele fala que a filha de Sara era livre e a filha de Hagar era escrava. E ele comparava aquilo que aconteceu com hoje, para não acontecer isso de volta. Exatamente. Tá entendendo? Então é uma sombra. Ele está ensinando a ver as coisas da antiga aliança como sombra. Tá? São sombras das coisas futuras. Tá? Então, quem conseguir entender isso que nós estamos falando aqui, né? Conversando aqui hoje, e começar a ler, vai enxergar muita coisa na escritura que não está enxergando ainda. Vai enxergar ainda. muito mais do que você viu e está me passando. Muito mais. Eu até peço. Vai passar para você, que é assim eu peço para as pessoas que tiverem conhecimento do arcaico, mais do hebraico arcaico, mais coisas, né? Que eu também não sei tudo, ninguém sabe tudo. Eu nem quero saber, eu não quero nada desse mundo. Eu trabalhei meu emprego, me sustento sozinho, entendeu? Quero nada daqui. Eu só estou passando isso aqui porque a gente tem que passar, como é que diz a escritura? Proclamar no telhado aquilo que escuta em oculto, né? Que sabe em oculto. Então estamos fazendo isso. Ao custo de muita coisa ruim que pode acontecer com a gente, né? Tá? Mas é a verdade, está aqui explícito na própria escritura. Vê que eles não conseguiram nem tirar isso aqui. Está aqui dizendo que eles mesmo estão falsificando a falsa pena dos escribas. Tá? O profeta aqui está falando isso. E agora eu vou contestar o que está aqui? É difícil, né? E ainda mais vendo o que aconteceu nos nossos tempos também. Então a sombra está refletida. Né? Tá no chão, exposta no chão, né? A sombra da árvore tá dando no chão, a sombra do poste perceber ela lá, né? Tá vendo então, amado? Isso é mais ou menos isso aí que eu gostaria muito que as pessoas tentassem entender o que a gente tá falando, sabe? Desse força. Na verdade, tudo que a gente tem dito aqui, né, e mais você dito e ouvido, é que a pessoa vem agora ter um despertamento para pesquisar sobre isso tudo que foi colocado. Isso, aqui. Se a pessoa lembrar de alguma coisa, sair pesquisando, né, em relação à questão da sombra, já é ótimo. Já é ótimo. A questão, como eu falei também, dos nomes, do hebraico e tudo mais, né? Porque até onde os meus estudos estão caminhando, está provado realmente que o nome do Eterno é esse que nós vamos apresentar mais tarde aí. E você pode fazer também o raio-x, né? Tipo assim, eu chamo de raio-x por minha conta própria. Ah, sim. Que é colocar aqui o que é sombra, o que não é sombra, o que é joio, o que é trigo. Isso. Eu já tinha explicado, nós já explicamos a parábola do joio e do trigo hoje, né? Hoje já explicamos. Então tá, então o joio a gente vê que é aquilo que foi semeado pelo próprio Messias, nosso Salvador, né? Ele semeou... o trigo. Desculpa, o trigo. Ele semeou o trigo. Ele ensinou, né? Ensinou o trigo. Ele jogou a semente do trigo. Depois veio o inimigo e jogou a semente do joio para se misturar. Quando os discípulos dormiram. Perdão. Então vamos fazer aqui, ó. Nós estava até aqui fazendo um esboço aí. Um esboçozinho aqui. Tá bem assim, simples, né? Vai aparecer na tela na hora que você falar. Então tá tranquilo. Nós temos aqui, eu vou mostrar para as pessoas entender o que é andar na carne e o que é andar no espírito. O que eu aprendi é que andar na carne é a pessoa quando quer ir pro baile, que quer beber uma cerveja. Não é andar na carne é andar debaixo de lei e preceitos humanos. De seguir uma lei, uma coisa física, se justificar por coisas físicas, praticar atos físicos para justificar com o eterno ou com alguma coisa. É fazer alguma coisa física da parte dele para poder se justificar perante o Criador. Esforço humano. Esforço humano. Isso está claro na escritura que não... Por exemplo, uma campanha seria isso? Eu vou fazer uma campanha. Sim, isso é um ótimo exemplo. A pessoa vai lá e dá o seu tudo. Eu vou fazer um sacrifício agora. Um sacrifício. Ou a pessoa vai lá, vou fazer um jejum. Ou vou fazer... Vou tirar 10 dias de jejum como sagração. Isso. Até é interessante a gente comentar essa questão de jejum. Tem gente usando, por exemplo, preceitos de sombra para dizer que são coisas que tem que ser praticadas. Você pega o jejum de Daniel. Por exemplo, jejum de Daniel. Eu já vi isso na televisão esses dias. O que representa numa sombra aquele jejum de Daniel? Daniel estava onde? Ele estava na Babilônia e tinha ali os manjares, ali, as comidas contaminadas. Bom, só para um toque. Daniel, o nome dele verdadeiro é Dayanul.
Tá? Mas tudo bem. Do El, tudo que El é paganismo. Nós vamos explicar no nome mais tarde. Tá. Mas ele estava na Babilônia. Foi levado por Nabucodonosor. Cativeiro. Tá? Ele propôs em seu coração não comer dos manjares de quem? Do Nabucodonosor, do rei. E era rei de quem? Rei da Babilônia. Babilônia. Hoje a comida, nós já vimos pela sombra do tabernáculo que comida é tudo que é comida espiritual. É o que a gente recebe pelo ouvido. Pelo ouvido. Dizendo palavra de Deus. É aquilo que se decompõe na mente como comida espiritual. Né? Eu falar, a palavra de Deus o pessoal semeia e fala, né? Então, essa comida da Babilônia, que comida que é essa? É uma comida podre ou é uma comida boa? É uma comida estragada. Estragada. Então ele propôs não comer da comida. Contaminada. Não comer, aquilo ali foi espiritual. Aquilo é sombra, então? Sombra. Se eu ligar, por exemplo, para ouvir uma pregação do Chapeleiro Louco, o Maroval, eu não sei o nome desses homens, da igreja... Esse aí você me perguntou. No chapéu. Eu vou ouvir aqui, vamos falar. Eu não sei o nome dele. Aí ele vai falar um monte de lambança igual fala. Aí tá jogando aquele monte de comida estragada e eu igual a vez. Aí você tá comendo dos manjares da Babilônia. É esse manjar? Esse manjar. É comida comida espiritual. Aquela época era comida de comer, realmente. Era comida mesmo, arroz, alguma coisa lá. O que tem a ver ele não comer a comida de comer? O que tinha naquela? Tá envenenada a comida? Não. É uma sombra, né? É uma sombra. É para nós aqui. Para nós. É para hoje. Então é você não comer a comida estragada da Babilônia. E ele propôs no coração, não vou comer dos manjares do rei da Babilônia. Nós vamos saber quem é o rei da Babilônia no Apocalipse. Tá? Mas ele propôs não comer desse manjar do rei da Babilônia. Quer dizer, manjares da Babilônia. Ótimo. Sim. O que foi a primeira coisa que o rei Nabucodonosor fez com ele quando ele chegou na Babilônia? O que ele mudou nele? Foi o nome. Mas por quê? Olha a sombra linda que tá aí, rapaz. Mudaram o nome dele. O nome dele carregava um título de louvor ao Eterno. E botaram um nome que dava um título de louvor a Baal. Belsazar, amado de Baal. Belsazar é Belsazar, amado de Baal. Ele mudou. Isso é uma sombra do que iriam fazer hoje com os nomes santos da Escritura. Está avisando para nós, vão mudar todos os nomes, vão dar louvor a Baal, ao Deus Sol, nas Escrituras. É uma sombra, pessoal. O pessoal não está vendo isso. Agora que eu estou vendo. E mudou o nome dele e de todos os 3 amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu lembro desses, os verdadeiros eu não lembro mais. Tá? Os verdadeiros aqui eu até posso ver no hebraico, no verdadeiro nome. Nós podemos, na hora dos nomes, a gente pode puxar essa... já ia fazer isso mesmo. Depois, mais tarde, a gente vê, pessoal. Mas você veja a sombra, avisando que iriam blasfemar os nomes em louvor à Babilônia. Os nomes para louvar os deuses da Babilônia. Não é isso que está acontecendo ali? Os ídolos, os falsos criadores da Babilônia. Então você vê, antes os nomes eram louvores ao verdadeiro, o único criador. Tá? E depois foi blasfemado para dar louvores aos ídolos da Babilônia. É até interessante ver que as pessoas usam o título Senhor hoje para o Eterno, para o Criador, e vemos que justamente para esse nome que foi mudado o nome de Daniel. Foi Belsazar, amado de Baal, amado de Bel, de Baal. Então Baal é Senhor. Ele recebeu o nome de Senhor, amado de Senhor, do marido. Tá entendendo? Então hoje as pessoas fizeram a mesma coisa com o mesmo nome, só que está traduzido, vamos dizer assim, que Senhor está traduzido em português, mas é o mesmo nome, é Baal do mesmo jeito. Baal, No sentido que nós vemos no sentido da Escritura, foi para paganizar mesmo, que Senhor é Baal. E pronto, tem um dicionário bíblico dizendo isso. Isso não tem como negar. Você pode, todo mundo sabe disso, não é nenhuma novidade, né? Não é nenhuma novidade. Mas a gente puxamos isso aqui, acabou saindo mais uma sombra, mas a gente ia fazer um paralelo tipo assim, para as pessoas saberem se estão andando na carne ou estão andando realmente na carne ou no espírito, né? Porque o joio é carne e o trigo é espírito, a semente dele é espírito. Tá? Eu vou fazer uma parada aqui pra gente ver. Deixa eu perguntar uma coisa, então, Fernando, antes de você entrar. Bethlehem, como é que é o nome? Aí nós temos mais. Quer mais sombra? Mas vamos para a sombra então de volta. Vai essa aí. Tá falando de Belém, né? Belém. A gente conhece como Belém. Tô contaminado. O nosso Messias, ele nasceu na cidade que a gente conheceu como Belém, né? Chamado de Belém. Isso foi antes do madeiro, então se torna uma sombra. Sombra. Antes dele morrer. Então, antes do madeiro é sombra.
No hebraico mesmo, a palavra correta para o nome desse lugar é Beit Lehem. Beit Lehem, né? Beit é aquela palavra que era uma casinha, ela? É, a segunda letra do alfabeto hebraico, que é uma casa, representada por a palavra casa, literalmente. Beit é casa, literalmente. Tá? Então, Beit Lehem é a casa do pão, a padaria. Padaria, casa do pão. Então, o que era realmente uma padaria hoje é espiritual. Então, aquilo lá é de onde vem o verdadeiro pão. O Salvador nasceu lá, o pão foi uma padaria. É uma sombra também, um aviso do Eterno, que dali viria o pão da vida. Né? O verdadeiro pão, não o pão da padaria de pão de trigo. Não é esse pão que compra na esquina do esse trigo que você planta. É o trigo, pão de trigo, mas que vem do céu. Que vem do céu. É, o de céu. É sombra daquele maná. Então Beit Lehem é a casa do pão, a padaria, vamos dizer assim. É lá que ele nasceu. É lá que nasceu o pão. Vai ver que coisa bonita, né? Então tá avisado até nisso aí. Duvido que muita gente não sabia disso. Não sabia. Tá vendo? Então muita gente não sabia disso aí. Se você começar a ir para a herança original, você vai começar a descobrir essas coisas, sabe? A herança original, porque o grego não ensina isso. O grego vai ensinar como isso. O grego é outra língua. É a língua do adversário. Né? O pastor, quando chega e fala com o peito aberto, não, porque no original... É triste ver isso, né? E nós estamos vendo as pessoas defender algo que tomou o lugar da herança verdadeira como verdadeiro. Né? Sendo que a própria escritura fala que ele não gostou nada disso, que vocês venderam a minha herança para os gregos, lá em Joel, como nós lemos agora há pouco. Tá vendo? E a mesma coisa no aramaico. Ele critica o aramaico como uma língua incompreensível, a língua do povo inimigo. Então, se ele está falando, por que as pessoas não seguem o que ele está falando? Por que as pessoas não abandonam o que está errado? Porque o que começa errado acaba errado. Não é verdade? Vamos para o caminho antigo. E os judeus que se envergonhem disso que estão fazendo, de esconder a herança dos povos, e passe a verdade aos povos, para a gente não ter que estar cavando a verdade. Nós temos que cavar literalmente a verdade. Né? Nós temos que desfazer tudo que foi feito para poder achar o que era antes deles fazerem o que fizeram. Exatamente. Então engenharia reversa. Engenharia reversa. E é o caminho estreito realmente, porque é difícil a gente achar essa verdade. A gente tem que trabalhar muito atrás dela, né? Tá? Então, a questão aqui da tabelinha... Sim. Né? Eu vou fazer uma tabela. Depois ela vai aparecer na tela. Nós vamos falando e vai citando. Nós temos uma tabela para o joio e uma para o trigo. Sim. Né? Talvez até aqui na conversa apareça mais alguns itens, a gente vai colocando. Quem sabe. Vamos ver. No joio, quem é o Salvador no joio? No joio é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Pelo menos aqui no Brasil é Jesus Cristo. Vamos botar o nome que a gente conhece. Ele tem mais nomes por aí. Tá? Tem Olorum, tem Ieso, tem um monte de nome. Tem Iesous, tem um monte de nome. Tá? Então, a gente conhece Jesus Cristo. No trigo, como é que é o nome do Salvador? Quem é o Salvador? É o Criador salva. Exato. O Criador salva. O nome do Criador é Yahweh. Yahweh salva. Yahushua, né? É o nome original no hebraico. Então, no joio, Jesus Cristo. No trigo, Yahushua. Esse é o verdadeiro. Então, quem está na carne segue Jesus Cristo. Quem está no espírito segue o verdadeiro do caminho antigo, que é Yahushua. Sim. Né? Quem que se alimenta de joio, se alimenta de joio. O do joio segue o grego, que a herança foi vendida para os gregos. Foi. Tá? E o grego, ainda por cima, greco-romano. Já misturou com o romano também depois, né? Hebraico, então, é o trigo. O hebraico é a herança original. Ele falou com Shaul em hebraico no livro de Atos, perdão. Confiram lá, pessoal. Lá, quando o Shaul lá tomou aquele susto indo para Damasco lá, ele escutou a voz em hebraico. Em hebraico, tá? Ficou bem explícito isso lá. A língua do nosso Salvador é hebraico e não tem o que discutir. Não. E está escrito isso. E está escrito. Ele vai restaurar o hebraico puro. Fala no livro de Sofonias isso. Vai ser restaurado como a língua do Eterno, para o reino do Eterno. Tá? A semente no joio. Qual que é a semente? O que você semeia? Malafaia com S. Você vai semear uma semente de R$500. Essa é a semente. De R$300. Então é o dinheiro semente? Malafaia diz que é. Todo mundo, mas ele é que eu mais falo na semente do dinheiro. E o que é a semente no trigo? A gente falou bastante da semente hoje, né? A semente é a palavra. É a palavra. Tinha uma música antiga, sabia? É a palavra. Tem amor no coração. O dinheiro, se você jogar, ele cresce, ele vai brotar da terra? Vai só na bolsa de valores. Se o Illuminati não derrubar aquilo, derrubar tudo que o cara tem. Então como é que você pode dizer que semente é dinheiro? Mas eles dizem que é dinheiro. Eles são loucos. Não é terrível. Porque, inclusive, o próprio Salvador usou uma parábola dizendo que tem sementes que caem nos abrolhos. Tem semente que cai nos espinhos, é sufocar. Ela tenta crescer, mas não cresce quando cai água. Porque o mundo sufoca. As coisas do mundo. Tá? E tem um que cai em terra boa e explode. Infelizmente as pessoas nos veem como loucos, né?
Mas nós somos essa semente que estão começando a procurar essa verdade, né? Infelizmente eles não veem como louco. Mas a Escritura fala que a gente ia ser visto como louco, então deixa. Tá? Nós somos os loucos, eles são os somos os loucos. Paulo. Então a semente no joio é o dinheiro. É o dinheiro que diz que se você plantar, ele multiplica. É isso, ele né? Ele frutifica, ele aparece, ele cresce, dá uma árvore cheia de dinheiro. Só que a criação, a nossa criação, o Eterno já criou assim para poder representar alguma coisa como sombra também da criação, na criação física. A semente você tem que jogar na terra. Na terra. Ela tem que cair numa terra que seja propícia para ela, fértil. E ela não vai florescer ainda. Vai ter que vir a bênção. Tem que ter a bênção. Vai ter que ter a bênção. Aí eu digo, o que é a água? A água é a bênção que vem do céu. Quer dizer, é o espírito da verdade caindo na semente. É a semente que prolifera. É o espírito da verdade. Então você veja. Então quem lida com joio não tem o espírito. Não tem. Tem uma. Na verdade, está na carne, está no dinheiro. A carne é coisa material. É prática material. Você achar que você está dando dinheiro, está semeando a semente verdadeira. Não, isso é coisa material, coisa do homem. Né? Pessoa, é de César. Dá a César o que é de César e o Criador o que é do Criador. Quer dizer, né? Não tem nada a ver. Tá? Quem é o pão no joio? O pão. O pão? É o pão da padaria? Eu não sei esse. É o pão da padaria. É esse pão que eles compram ali na padaria da esquina. Vão lá, pica tudinho, pão feito com trigo. Pedacinho pequenininho para não gastar. Pão é caro. Esse pão você come, vai para o intestino, sai em forma de fezes. O nosso autor falou isso. Falou isso, né? Esse alimenta só o corpo físico. Esse é um pão para o corpo físico. E aquele pouquinho não alimenta nada. Não alimenta nada. O cara vai morrer da fome. E agora, quem é o pão no trigo, então? A gente já viu que o pão físico... Esse é o pão que aquele que come dele jamais terá fome. E realmente a gente não está tendo mais fome, né? Estamos querendo só... A gente está querendo agora dar, e não mais... Dar, passar. E estamos fazendo isso agora, né? Exatamente. Estamos fazendo isso agora. O pão verdadeiro, é o Salvador. E ele está querendo multiplicar igual ele multiplicou. Igual ele multiplicou. Cada vez ele pegava na cesta, mais tinha. É igual nós. É igual nós. É tipo assim, vamos dando e vai tendo mais ainda. Por isso que ele falou pro sacerdote lá em Malaquias que se eles parassem de meter a mão naquilo que era deixado lá pelo povo, o povo deixava lá, eles falam que é o povo que está deixando de dar, mas na verdade o sacerdote estava metendo a mão do que o povo já tinha alçado, deixado lá. Levantado, recolhido. Então vocês param de fazer isso aí que eu vou derramar bênção para que se frutifique mais. Porque aquilo era comida. Era comida, então ele abriria as comportas do céu e derramaria bênção sobre bênção, chuva sobre chuva. Ele fala para o sacerdote deixar de ser sem vergonha, deixar de ser safado, que daí ele ia abençoar o sacerdote com o conhecimento verdadeiro, com o espírito da verdade, que é a bênção, a chuva. Aí ele iria produzir alimento para o povo. Isso tudo é espiritual. Tá? Então, o pão do joio é o pão de padaria. É o pão de padaria. E o do trigo é o próprio Salvador, que tem que comer da carne do sangue, ele fala que tem que comer da carne do sangue dele, né? Que não tem parte que ninguém não come. Parte com ninguém. Então isso é o Ruxa. Porque a gente está dando mole, porque era para repartir para a pessoa. Mais uma vez apareceu o Yahushua de novo no lugar do pão falso, da padaria, né? Então no trigo e Yahushua. Aí existe também uma questão interessante. Quem são os santos no joio? Aquele que é o santo realmente convertido, santo, o que é eleito? São os praticantes do sistema religioso? Eleitos pelo sistema religioso. Você está dentro do sistema religioso frequentando um templo, você é santo. Ele está dentro, está frequentando direitinho, dizimista. O presidente ali, os organizadores vão dizer que você é santo. Dizimista, exatamente. Então, em dia você comparece às reuniões. Eleição humana, né? Ele te elege como santo, ele mesmo diz que você é santo. Isso, você é abençoado, você é santo. Então é eleito pelo homem, não é uma eleição do Eterno, né? Tem a ver com o Criador. Então, isso é no joio. No joio. O sistema religioso, no joio que é carnal, que quer ver as coisas. Físico. Eles querem ver e sentir, pegar. Tá? Então, eleitos no trigo seriam eleitos pelo próprio Salvador. Pelo próprio Eterno, através do Salvador. Ele elege. Aí eu pergunto uma coisa interessante. Você vê um templo cheio de gente, todo mundo diz, que povo abençoado. Está todo mundo salvo, porque está dentro do templo. Está tudo salvo dentro do templo. Mas aí tem uma contradição, porque a Escritura fala que o Eterno é que conhece os dele. Ele conhece os corações de cada um. Sim. Entendeu? Então, ele elege. Vamos continuar, então, com a lista aqui. Tem bastante coisa interessante nessa lista. Vamos lá. Quem são os mediadores? Eu falei mediadores, né? Quem é o mediador no joio? No joio. É o sacerdote. O sacerdote é a pessoa eleita por outro homem, ele é ungido pela tribo de Levi, alguém da tribo de Levi elegiu o sumo sacerdote. Sim, está falando na questão do povo lá, né, da lei, né?
Mas vamos falar tô falando do joio agora, do sistema de religioso hoje. Hoje qualquer um levanta o outro. Qualquer um. Ou ele próprio se levanta pastor e vai embora. Então, o intermediário é o homem. É o homem, é o pastor. Embora ele diga que não é, mas é e está provado que é. Até porque ele está tomando uma posição que não é dele. Ele está subindo num lugar elevado para ensinar. Né? Então, está se colocando como uma mais, né? Maior, assim. Isso é uma verdade clássica, você pode ver. Salvador disse que os gentios têm capitães sobre si, os mais fortes dominam os mais fracos. Com vós, porém, não serão assim. Mas é assim que está sendo. É assim que está sendo. O mais forte ganhando o mais fraco. O mais sábio ganhando o mais bobo. Isso. Eles pegam, selecionam as pessoas que dizem que está mais preparado do que outros para ensinar. Para ensinar. Mas exatamente, é isso que está acontecendo. Esse é o joio. Então, no joio, eles elegem o homem. Por quê? Porque vivem na antiga aliança. Sim, onde se elegiu o homem, lá o sacerdote. Tudo que nós estamos falando aqui, o joio pratica práticas físicas, já reparou? Tô vendo. Práticas carnais, né? Agora, no trigo, aquele que o Salvador ele semeou, quem é o mediador? É o próprio Filho. É o próprio Salvador. Ele falou que ele é o único caminho até o eterno. Ele é o único mediador. E ele é a verdade até o eterno. Não existe outro caminho. Então, a gente percebe realmente que eles estão puxando tudo para remendar pano novo. Em vestes velhos. Eu falava hoje, fora do ar, pelo jeito essa veste está bem menor hoje do que o remendo. O remendo é bem maior. Já está passando o tamanho da veste. Que é muita coisa. Exatamente. Não é pouca, não. Então você veja, ele deixa claro que não precisa de mais ninguém. E ele não precisa que ninguém vos ensine, porque o meu espírito ensina, entendeu? Então a gente tem lido e visto essas coisas, só sem muito assim, né? E tá um passando pro outro, né? Estamos aqui passando adiante, e o pessoal que está assistindo vai ver mais coisas e vai passar adiante também. E pedir uma ajuda, né? Como o souber fala, vai passando pra gente. Então acho que ficou claro isso aqui. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. O próximo irmão vai gostar. Qual que é o templo? O templo? Eu acho que é a Igreja Assembleia de Deus. Esse é do joio, né? Esse é o joio. É alvenaria, né? É alvenaria. Então, o templo no joio é o templo de alvenaria, é aquela construção, é a blasfêmia contra o tabernáculo. É levar a presença do Eterno para dentro de um templo feito por mãos de homens. É aquele templo do qual não tem direito de participar os que servem a esse templo. Exatamente. Esse é o templo do joio. Que foi semeado depois do trigo, que veio semeado por Constantino. Exatamente. Começou com Constantino. Constantino pegou a herança dos hebreus, misturou com o paganismo de Roma, junto com o judaísmo, e criou o cristianismo. Criou o cristianismo. O cristianismo é o resultado de tudo que não prestava no mundo. Tudo que não prestava em termos de religiões na época, se misturou tudo num grande caldeirão, né? E se fez. E aí ficou o templo de alvenaria no joio, que tomou o lugar do templo feito pela mão do Eterno, que somos nós. Exato. Né? Então já acabei de falar no trigo, então qual seria o templo? No trigo, no verdadeiro. Nós. O templo é a tenda aqui, o Ohol. Né? O Ohol de Oholial. Nós somos a tenda. O templo. O Ohol é tenda? É tenda. Tá? Então nós somos a tenda, o tabernáculo. Então no trigo somos nós. Você veja que tudo é físico no joio. No joio tudo é físico. Tudo é físico. O homem tenta ver aquilo que é invisível. O templo, então, é aquele que ele caminha da casa dele até aquele local e entra naquela porta ali. Isso, no joio. No joio. E no caso do trigo, você veja que é o contrário. Nós temos que ir ao templo. E no caso do trigo, ele vem ao templo. O Eterno vem ao templo. Certo. Ele habita no templo. Sim. Eles invertem tudo. Nós temos que ir até o Eterno. Isso. Lá até o Deus. Até Zeus. Né? Porque o sistema religioso prega Zeus e Esos, aquele ídolo galáctico, que tem fotos na internet, pode baixar. Você vai achar foto do ídolo Esos gravado numa pedra. Dali foi uma raiz do nome Esos, também de Esos de Roma, que começou com Iosous e tudo mais. O nome Iosous vem da deusa Io. Quem quiser confirmar, assista aquele filme novo que foi lançado, Fúria de Titãs Novo, que a deusa Io está sempre com Perseu no filme. A deusa Io, feminina, acompanha Perseu no filme todo. Io, Io, me entende? Io para cá, Io para lá. Io, Sous, Io, a salvação de Io, quer dizer, Sous vem de Sóter, que é de Apolo, a salvação de Apolo. Então é tudo paganismo, tá? Tudo paganismo. Quem segue templo, segue isso. O templo de alvenaria. Tá? O templo feito por mãos de homem, que é a força humana tentando criar um templo para o Eterno. Entendi. Isso é impossível, né?
A ceia é interessante, né? No joio, qual que é a ceia completa? A ceia? Nós falamos do pão já, mas qual que é a ceia? A ceia é a ceia mitraica. A ceia mitraica. A Eucaristia, Isso hóstia, tem um vídeo de Mitra que explica bem, né? Né? A gente já viu lá nos vídeos de Mitra que o irmão botou. Isso aí eu assisti, muito bom aqueles vídeos lá. Esse aí no começo você torce o nariz, acha que não é, mas depois tem que concordar. Não é verdade pura. Então é o pão e vinho mitraico. É mitraico. Mitraico, né? Come-se um pedacinho de pão para alimentar o corpo físico, que não nem alimenta nada, porque é um toquinho de pão. Vai morrer de fome se comer só aquilo ali. Tá? E na casa do trigo, qual seria a ceia verdadeira? A ceia é compartilhar o pão. O pão. Mas que pão que é esse? Nós já falamos do pão agora antes. O pão é a carne do nosso Salvador. Criador. O que é essa carne? É a verdade. Espiritual, a verdade. Essa é a verdade, é o espírito da verdade, é compartilhar com os irmãos a verdade, tudo que se descobre. Passar, cear, sentar, nós estamos ceando aqui agora. Tem mais gente aqui atrás de nós na câmera, né? Tem a sua mãe ali, a minha irmã. Então a gente está ceando. Isso. Tá bastante gente aqui atrás. Então tá todo mundo ouvindo assim. Tá todo mundo prestando atenção aqui. Porque estão todo mundo ceando junto. Eles escutam, vão passar para outro, vão compartilhar, vão fazer igual o levita fazia com o dízimo, vão compartilhar a comida. E já foram aqui compartilhar hoje outros que estavam aqui, né? Isso, alguns já saíram três na verdade, né? Renato e a Cássio. Então essa é a ceia espiritual. Eles tentam transformar numa coisa física para poder ver que está ceando. E são servidos, né? Eles não são servidos, não servem, eles são servidos. São servidos, né? É o inverso. É o inverso do que tem que se fazer, de compartilhar, de levar, né? Agora, essa aqui acho que é interessante também. Vamos comentar um pouco dessa aqui. Qual é a mensagem no joio que eles chamam de... Como é que é pregada a mensagem no joio? Eles pregam. Você estava falando do vinde, né? Vinde, ouvir. Né? O evangelho. No joio, ó, vamos ver, a mensagem. No joio nós temos... Como é que é o nome da mensagem no joio? O nome. Eles não... Eles mandam eles convidam... Eles não, eu também, quando estava lá, fazia. A gente aborda a pessoa na rua e convida para ir na igreja ouvir a palavra. Para ir para o templo. Tempo religioso, né? Palavra, lá dentro, lá que vai se ouvir a verdade, né? Vamos lá na minha igreja ouvir a palavra de Deus. Então é o vinde. Vinde para ouvir a palavra. Vinde para ouvir. Você o que a gente faz. Chama para dentro do cercado, do aprisco. Do aprisco. Para aprender. Eu já tô lá. Agora o pastor fala, vai evangelizar. Aí eu vou para a rua. Fulano, vamos conhecer minha igreja, vamos ouvir a palavra de Deus. Vinde ouvir a palavra de Deus. E o que eles ensinam lá? Como é que é o nome da mensagem? O evangelho, né? O evangelho e as boas novas. Então o joio ensina o evangelho e manda praticar o vinde. O vinde. Vinde para ouvir. E no trigo? Como é que foi falado lá atrás no trigo? Lá eu sei que ele mandou ir, não vir. E levar a mensagem aos outros. E pregar, começando lá pela região dele e até o resto do mundo. Né? Eu sei que o que ele mandou pra gente fazer foi ir e pregar. E pregar. E pregar. E pregar o quê? O evangelho ou as boas novas? O evangelho parece que é grego, né? O evangelho é grego. Olha a herança grega aí de volta. Nós estávamos falando do grego até agora há pouco tempo. Apareceu o grego mais uma vez. O Evangelion, né? Evangelion. Já tive gente... Eu tenho que pesquisar mais sobre isso, mas estamos falando que é o nome de um general romano que era Evangelius. É bem possível. Aí Constantino, para homenagear o cara, botou lá o nome da mensagem que eles pregavam como Evangelho. Nós temos que pesquisar, não tenho certeza disso ainda. Não vou falar porque eu não tenho certeza, tá? Então você vê. Então a mensagem é pregada no sentido do vinde para ouvir. No joio. Tá trocado. No joio. E no trigo é ide e falai. Sim. Falai. E não é para se pregar o evangelho, é para se pregar as boas novas do reino vindouro. Eles pregam o evangelho da teologia da prosperidade. Para você dar para Deus para receber o dom. Isso. Então vinde para ouvir o evangelho da prosperidade, para ter tudo aqui nessa terra. Enquanto que o Messias prega, ide e pregai as boas novas do reino vindouro. E vamos dizer o contrário, más novas daqui. As más novas daqui. Aqui tereis aflições, né? Aqui tereis aflições. Pega o teu madeiro e me siga. É uma coisa negativa. Amado, é o seguinte, a pessoa tá rindo tudo aqui, ó. Tem que rir mesmo. Tem que rir mesmo. É porque é uma piada, realmente. Não, mas nós ficamos muito tempo nessa piada sem achar graça. Esse é o problema. E temia. Ficava servindo essa piada e temia, né? Infelizmente temia. Ó, mais um interessante aqui. Essa ficou entendido, acho, né? Vamos partir para a próxima. Sim, eu não sei se tem mais alguma coisa. Não sei se tem dúvida. Se quiser comentar, fala aí, aproveita o ensejo aí. Essa questão essa inversão aí é uma das mais clássicas. Não é a única, mas é uma das mais clássicas. Por que você fala? Você ir é o contrário de vir. Falar é blasfêmia. Na verdade, aqui tudo que a gente falou até agora é uma blasfêmia. O joio é sempre blasfêmia. É o contrário. A blasfêmia ela sobrepõe uma verdade. Né? Por exemplo, como eu estava falando, eles invertem tudo pro lado físico.
né? Pro lado físico. Você tem que ir para um tempo físico para ouvir alguém físico Tudo isso falando. Que você tá falando. Então é o que o inimigo semeou quando os discípulos dormiram? Exato, o joio. Ou seja, foi os semeado. discípulos dormiram também, foi eles que deram sonífero para os discípulos, porque eles mataram por um. Mataram por um. Sonífero, mataram mesmo. Não, porque eles dormiram, né? Dormiram, pois é. Eles mataram por um. Na verdade, o sistema religioso, né? Veio, acabou de acabar com todos que tinham ali. Mas o nosso Salvador. Plantou que tá aí o joio puro. O nosso Salvador, ele avisou. Cadê o trigo, irmão Fernando? Só tô vendo joio agora. O irmão falou isso aqui. Eu não tava vendo tanto joio, mas agora eu tô vendo joio. O joio tá começando a aparecer, tá começando a chegar a hora da ceifa, como eu estava explicando na parábola. Então agora eles estão quase maduros já. Estão começando a enxergar, porque o joio está começando a aparecer agora, no final. Ele vai começar a se diferenciar. Eu tinha explicado que agora que a aparência dele de joio está se manifestando. Isso, porque nós falamos que o joio continua reto e pardo, né? E o... Desculpa, escuro, mais pardo assim. E o trigo ele se curva e fica louro. Então, enquanto eles estão mais novos, não tem. Até agora estava assim. Você é um garotinho. Agora chegou no final, eles estão começando a ter a diferença. Agora está tendo a diferença. Agora. Porque está na hora. Está na hora da dízima, da ceifa. Tá. Entendeu? Certo. Aí, agora é hora de aparecer os sinceros. Como falou, a heresia agora vai se manifestar o sincero para acabar com a heresia. Entendi. E engraçado que a gente vivia no sistema do adversário. A gente estava servindo o adversário. Achando que é uma coisa correta. Isso vai ficar claro quando a gente estudar o Apocalipse. Daqui a pouco. Vai ficar claro. Tá? Falamos da mensagem, acho que deu para entender. Se parecer mais alguma coisa, vamos falar. Qual é a palavra? Vou usar o termo antigo. Palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus no joio? A palavra de Deus. Que Jesus gosta de bater. Não. O irmão falou tanto da palavra. Isso aqui é a palavra. A pessoa coloca aqui a palavra. Bíblia. Então, no joio, eles ensinam que é um livro. A palavra no joio é a Bíblia, sem dúvida. Agora eu peguei. Então, vamos falei a vida toda. Vamos esmiuçar isso? Oba, que irmão tá me surpreendendo aqui com cada coisa aqui. A palavra, por que eles querem ver a palavra? Porque a palavra é algo que está escrito, eles estão vendo aquilo ali. Eu posso tocar. Porque eles querem ver aquilo, né? Eles querem tocar. É porque a palavra Bíblia, ela é física, você pode pegar. Pode abrir, pode ver. Agora, isso, uma coisa que está clara para nós é que nós sabemos que a palavra se fez viva. Né? O verbo se fez carne. O verbo se fez carne. Então, quando você fala que... Quem é esse verbo? É o próprio filho do Criador. Yahushua, o Salvador. Tá? Se ele é o verbo que se fez carne, como é que eu vou dizer que é um livro? Não pode, ele não é físico. O livro é coisa do joio. É porque o livro é coisa material. É físico, entendi. É físico, agora. Tá entendendo? Sendo que o verbo se fez carne. Sim. Tá entendendo? Sim. Então como é que eu vou idolatrar um pedaço de papel escrito? Eu vou usar para ler, para tirar minhas referências. Eu inclusive nem leio em livro, eu gosto de ler no notebook aqui bastante. Leio mais de uma, porque com a paganização que tá, você pega mais coisas, quanto mais para trás, né? Sobre a Bíblia, é importante também lembrar que nenhum discípulo do Salvador usou Bíblia. Exato. Bem lembrado. Nem Septuaginta, nem Bíblia. Não usou nada. Aí o Messias... Eles chegaram até a citar a Escritura, mas Bíblia não usou nada. Nunca usaram nada. Nada. O Shaul, na verdade, vinha com... Ele pesquisava muitos rolos, né? O rolo que ele ia buscar, os rolos das Escrituras antigas, né? E tal. Mas não dava para andar aquele rolo, porque era 2 ou 3 homens para carregar. Existia a Bíblia na época do Salvador? Não existia. Não. Ele não falava, não, mas ela já existia? Não, porque como é que ela ia existir? Eles que escreveram aquela então a Bíblia é uma obra humana? Certamente, sem dúvida. Mas por que é uma obra humana? Porque veio depois, né? Claro. Veio depois do Eterno. Então a palavra hoje é um livro ou é uma palavra viva? Eles mudaram o sentido da coisa, porque a palavra nunca foi esse livro. Isso que nós estamos passando é uma palavra viva. Tá? Tem gente que confia. Cadê a palavra que a gente está passando? Ninguém pode pegar. Ninguém está pegando. O pessoal tem que entender isso espiritualmente, senão vai se agarrar mesmo numa coisa física. Tá entendendo? Vai se agarrar na coisa física. Tá? Então, essa que é a verdade. Então, a palavra no joio é o livro Bíblia. O livro. Tem religiões aí que livro, a palavra de Deus, e coloca aquilo aqui. E diz que é uma das colunas da verdade, a palavra, o livro de Constantino com o nome Jesus, né? Paganizado, e tudo paganizado com trindade, com paganizações ali. Tá? Então, no joio eles dizem que é o livro. É a Bíblia, a palavra. Agora, no trigo,
é a palavra viva. É a palavra mesmo. Né? Palavra viva. Ótimo, acho que deu para entender isso aqui, né? Se quiser comentar mais alguma coisa? Não, eu creio que esse aí não tem comentário, não tem, né? Fernando. Esse aí é isso mesmo. A gente falou agora de pouco, eu vou falar um ponto agora, a gente comentou agora de Daniel. Vamos voltar aqui de novo? Vamos, Daniel. Jejum. No joio, o que é o jejum? Bom, no jejum que eu conheci quando eu estava no sistema religioso, é que o pastor falava para você sacrificar a sua carne. Sacrificar a carne, deixar no caso... a carne para poder o espírito se elevar, sei lá. E que prática que ele manda a gente fazer nesse jejum? Para fazer isso? Sem comer coisas, comida. Arroz, feijão. Café, tomar água, às vezes água, às vezes ainda bebe água, né? Engraçado, né? Que jejum parcial e total também. Nós já falamos disso agora há pouco com a questão do livro de Daniel, né? Só que isso é no joio. O joio manda fazer a prática física. Fazer isso, Agora, no trigo, o jejum ele tem um sentido no trigo também, verdadeiro, que é espiritual. Nós temos que se abster da comida imunda. É o que Daniel fez. Daniel nos explica o que é o verdadeiro jejum. Não comer comida da Babilônia. Então, não comer comida podre do sistema religioso. Não se alimentar. Daquela época ele comia ali o que era cenoura, chuchu, que era, isso. Era o que o Criador preparou para ele. Para não comer aquelas guloseimas. Aquele pastel gostoso que nós comemos agora ali, comida imunda da Babilônia? Ou é comida normal? Não, isso é uma comida normal. Agora, o que é a comida imunda da Babilônia? Hoje, é um ensinamento. Hoje eu vi o Valdomiro falando, o RR. Então, RR, subliminar. RR de novo. Olha só, continua RR outra vez. RR. Então você veja, esse é o jejum. Ele manda nós nos abstermos do mundo, da corrupção do mundo, né? Não do mundo, vai deixar de fazer as coisas, não. Da corrupção, daquilo que não presta. E umas coisas que não prestam no mundo é o sistema religioso. Eu acho que é o pior do mundo. É o pior. Porque as coisas que não prestam do mundo, elas dizem respeito às coisas do próprio mundo pro mundo. E acaba com o mundo, quando a pessoa morre. Isso. Agora, a do sistema religioso não é desse mundo. Então as pessoas ficam despreparadas pro próximo, que passa a não existir mais. É verdade. Eu até quero lançar um gancho aqui. Vou lançar um ganchinho aqui agora. A gente está falando tanto no fim dos tempos, né, que vai vir uma perseguição em cima dos cristãos. Eles falam, vamos ser perseguidos, vai vir a tribulação e tal. Ou uns acho que vão ser arrebatados antes, tudo bem. Uns não. Como é que o cristão vai ser perseguido se o cristianismo é o maior poder na face da terra? É uma boa pergunta. Quem poderia perseguir se o mais forte é o tal que diz perseguido? Quem persegue o mais forte? O mais fraco? É boa pergunta. É uma boa pergunta. O cristianismo é um dos maiores poderes na terra. Em termos de poder político, econômico, financeiro, né? Assim, eles têm propriedades, têm poder político, né? Eles têm o cristianismo... Eles poderiam perseguir, mas ser perseguido? O cristianismo tem um país deles. Eles chegam a ter um país forrado de embaixada. Quem que vai perseguir eles, se eles são mais poderosos? Que mais tem ouro? Mais será que eles não vão... Eles é que não vão perseguir? É bem possível. Nós estamos vendo essa questão dos nomes, que está tudo errado. Mas eles vão tentar manter essa mentira em pé. Manter esse poder, esse sistema funcionando. Vão tentar fazer isso. Tá entendendo? Sim. Então, será que eles não vão perseguir? Pensa, quem que vai perseguir? Eles vão ser perseguidos ou eles vão perseguir? Eles têm hoje uma condição melhor de perseguir do que ser perseguido. Só surgiu um cristianismo 2 mais forte. Mais forte do que ele. E aí o pessoal fica procurando a besta para lá e para cá, né? Quem é a besta do Apocalipse? Sendo que um poder não se ganha do dia para a noite, o poder tem que ser instituído com o tempo. Isso aí demorou. Demorou. Eles conseguiram, mas demorou. Consolidaram a duras penas. Mas está consolidado. Pensem, vamos só para o povo pensar. No joio, quem é o criador no joio? É Zeus. Não tenho dúvida disso. Essa matou em cima do laço. Essa não tem dúvida. É Zeus. Essa pegou em cima do laço. É Zeus, né? Foi colocado lá quando foi vendida a herança. Eles podem até chamar de Theos, de Dei, de El, mas aqui fica bonito, porque a gente vê lá, como a gente leu no livro de Joel, né? Que a herança dos Yahudim seria vendida para os gregos, né? A preço de banana, vamos dizer assim. Eles iam entregar a herança, passar a herança para frente. E a gente vê realmente que a Grécia está aqui, né? No nome Zeus, né? Tá aí. No nome Zeus aparece a Grécia. Então no joio ele matou de primeira, é fácil de pegar, né? E tá até hoje, só teve umas pequenas alterações por exemplo, o Z mudou para D, mas é a mesma coisa.
Tanto que a palavra dia vem de Deus, de Zeus também. Né? Então você vai, o bom dia você está louvando ao Deus Sol. Caramba, que coisa. Está agradecendo pelo sol que está vindo no dia. Sim. Isso aí, a palavra dia vem disso aí, vem de dia, são várias pronúncias do grego que existia para esse nome de Zeus, né? E o criador no trigo, quem é o criador? É outro totalmente diferente que a gente já conhece. É o tetagrama, é o nome do tetagrama chamado Yahoo, né? A gente conhece como uma pronúncia de Yahoo. Então essa não tem muito o que falar. Não, sobre isso daqui a pouco também, no próximo, vamos deixar... Vai dissertar bem. Agora, Fernando, embora seja algo assim que é simples, mas hoje ele está bem assim distante do conhecimento das pessoas, porque a mídia sempre falou em Deus. Né? Sempre foi ensinado as historinhas infantis sempre falaram em Deus. O mundo todo sempre falou em Deus. Então Deus ficou algo como assim... Como verdadeiro. Verdadeiro e uma raiz muito profunda, extremamente profunda. E entra aquela questão da verdade que nós falamos, né? Que a verdade para tudo é uma. A verdade é uma coisa bonita porque ela desmistifica. Você tem... Como eu estava falando, isso aqui é um microfone, não é uma caneta. É um microfone. Se eu falar que é uma caneta, eu estou mentindo. Ele não escreve, não vai ser. Se eu chamar o criador de Zeus, eu estou mentindo, porque não é o nome dele. Ou de Deus, não é o nome dele. Tá entendendo? Então o nome dele tem um nome. O nome, né? Eu vou deixar para depois discutir essa questão do nome, né? Mas ele tem um nome. A gente tem que tentar descobrir esse nome. Ele manda buscar o caminho antigo. Então vamos atrás disso. Tá entendendo? Mas é como falou, é uma coisa enraizada. Ela já está há muito tempo já. O sistema religioso foi montado em cima disso. Porque eu digo isso porque as pessoas que estão assistindo aqui hoje, né? Elas já têm uma visão, pelo menos, mais próxima da realidade. Do que os que estão hoje totalmente entregues ao joio. Ao sistema religioso. E assim, se você chega para o sistema religioso e fala contra alguma coisa contrária a Deus, pronto, é uma morte. Porque para eles... as pessoas vão dizer, você é um herege. Chama de herege. Mas na verdade nós estamos falando a verdade. E viramos herege. Eu dava exemplo hoje ou ontem, eu não sei se foi para o irmão Acácio, para alguém que estava com a gente, sobre a plaquinha. A prefeitura é que determina para que lado o carro deve seguir numa rua. Mas se for uma pessoa lá pegar essa placa e virar ao contrário, e fazer de uma rua que a mão é para a direita, fazer com que a mão seja para a esquerda, embora todos... uma pessoa agora que conheça ali, que seja, por exemplo, o próprio secretário de obras, né, de transporte da cidade, mesmo que ele queira agora pegar o carrinho dele e seguir na direção que está no mapa da prefeitura e que consta nos registros da prefeitura, ele vai ser taxado de louco. Louco porque está indo ao contrário. Vai ser xingado na rua. Vai ser xingado. Então, quem trocou a plaquinha, né, do criador para Zeus foi justamente a questão da troca das lentilhas, né, da sopa, né? Foi vendido... aquela questão de Esaú, voltamos, né? Que foi vendida a herança por um prato de lentilhas, não se deram valor à verdadeira herança lá atrás e acabou se vendendo a herança para os gregos, do grego passou para o latim. E hoje nós estamos com a herança greco-romana. Então quer dizer que já há muito tempo alguém vendeu o direito de trocar a plaquinha na rua. E essa sombra mostra bem que quem vai acabar agarrando no calcanhar dele vai ser os mais jovens, né? Que somos os mais jovens hoje, né? Que vão herdar essa herança. Então você veja, e é coisa humana, né? Foi o criador que mudou o nome dele para Zeus? Não, foi o homem. Foi o homem que foi lá e botou a mão dele e fez o negócio. Falou que Zeus é o criador. Então é mais uma coisa que eu acho que deu para entender mais ou menos assim. Né, por cima, a gente vai aprofundar o nome. Né, mas deu para entender. Eu sei que tem gente que escuta isso aqui e se incomoda. Agora eu não sei como é que pode aceitar uma herança blasfêmica, né? Eu acho que a partir do princípio que a pessoa descobre assim, Deus é grego. Pronto, peraí. Então não é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, porque aquele não é grego. Porque ele não é grego. A herança que ele fez, que ele assumiu, porque quando ele criou o primeiro homem, ele botou um nome hebraico nele. Adão vem de Adamá, que é pó, ele é do barro, né? Barroso. Adão significa barroso, que veio do barro. Então a herança é hebraica. Tá entendendo? Então ali já aponta que já existia uma língua ali que era a primeira língua, que não foi essa língua que está aí hoje. Hoje nós falamos diácono, presbítero, sacerdote, que é tudo grego, né? Tudo grego. E no livro de Jó ele condena que venderam a herança para ele, deram toda a minha herança para os gregos, vocês pegaram a minha herança e acabaram com ela, jogaram na mão dos gregos. Aí nós temos a Septuaginta que mostra isso. Esse início. Na verdade não começou até um pouco antes, mas ali foi a pancada final, né? Deram as escrituras todas lá para eles transformar. Pode colocar, fazer o que quiser com isso aí. Aí aquilo ali que foi para o mundo, infelizmente. Né, que foi passado para o mundo ali, na maioria dos casos, né? Então, acho que deu para entender mais ou menos essa questão, né? Qual é a herança verdadeira? Que língua é a língua da herança? Hebraico arcaico.
Então no joio é ensinado o quê? O greco-romano, o latim. Latim com grego. É uma herança greco-romana, né? Nós temos, né? Que é a língua latina, a língua dos romanos, grego, né? Igreja, eclesia. Aí você vê, isso é um problema sério. Quando você fala a palavra diácono, você está falando simplesmente uma pessoa que está ajudando alguém, mas virou um cargo religioso. Virou né? um cargo religioso. Quando eu falo presbítero, a palavra presbítero no grego é um ancião, uma pessoa mais idosa, né? É simplesmente uma pessoa, mas virou um cargo religioso. Sistema religioso. Né? Então, isso é o problema do grego. Se você vai para o original, não tem esse problema. Não. Né? Isso é uma questão psicológica, né? Porque a pessoa pensa, não, presbítero, o que é presbítero? É o bispo também é um. Bispo, é o pastor, pastor da congregação lá. Tudo grego, né? Mas não é só uma palavra, né? Tudo no grego. Então, é o hebraico arcaico e a herança. Não é o hebraico moderno, já expliquei porque antes, né? É a língua dos assírios. O hebraico moderno é o alfabeto assírio. O culto no litúrgico. Você já até antecipei, viu? Litúrgico. Já pesquei. O culto no joio é o culto litúrgico. Você tem que praticar liturgia. Tem que ir lá fazer o protocolo religioso. Né? Se você não fizer o protocolo religioso, você não está em comunhão com o Eterno. Né? Não está. Inclusive, no culto litúrgico, existem muitos clichês, né? Ou seja, as palavras são sempre as mesmas, retiradas dos mesmos textos. Dos mesmos textos. Repetição. Ele já falou que vã repetição ninguém alcança ele, né? Exatamente. Não é com vã repetições. Não façais como gentios que fazem longas saudações repetidas. É a falta de ler a escritura, né? É verdade. Bom, isso é claro. Todo mundo já praticou, está praticando esse culto litúrgico. Então é fácil se matar. É o joio. Agora, no trigo, o Shaul fala qual é o verdadeiro culto, né? Que é o culto do raciocínio, culto racional. É esse que o Espírito Santo, o Espírito do Criador capacita? Esse que vem do alto, do Eterno. Ele dá o Espírito da verdade para você enxergar essas coisas que a gente está falando aqui. Sim, né? Se a pessoa for seguir a liturgia, ela está seguindo o homem, seguindo preceitos humanos. Algo que o homem traçou, né? Agora, uma forma humana de agradar, talvez, a alguém que eles acham que está agradando. Nós já falamos antes também, tentativa braçal, né? A força do braço para alcançar coisas espirituais que não é impossível de se alcançar com a força do braço. Então é o culto do raciocínio, raciocinar em cima da verdade, descobrir a verdade através do raciocínio, né? Raciocinar e ver, não, isso aqui está errado, peraí, deixa eu pesquisar. Aí lá pesquisa, não vou seguir sem ver se é verdade. Não vou acreditar sem ver se é verdade, né? Já isso eu acho que ficou tranquilo, né? O ungido, aquele ungido, vamos decifrar bem, ungido no joio, quem é ungido? É o pastor que é ungido. É ungido. Esse é o verdadeiro ungido, né? Porque não pode tocar no ungido. Não pode tocar no ungido. Eles dizem ungido, né? Eles dizem que eles são ungidos. Eles são ungido pastor. Agora, a Escritura deixa claro quem é ungido. Bispo, né, é ungido. Então é o homem. Eles são ungidos. O homem você vê, a gente vê no joio aqui, nós estamos folheando aqui, estamos vendo que no joio é tudo físico, né? São práticas físicas. No trigo são práticas espirituais. Mas a unção deles é ungido na cabeça com óleo. Com óleo verdadeiro. Aquele óleo de verdade que pinga aqui, que escorre. Esse óleo é uma sombra. Esse óleo, o que ele representa hoje? O Espírito da verdade. O óleo antigo é uma sombra. Não esse que ele joga aqui, então na sombra. Ele jogava o óleo representando hoje, depois do madeiro, do Messias, o Espírito. A unção do Espírito que é o Espírito da verdade. É isso que nós estamos... Está nos ajudando a descobrir as verdades aqui, né? Então, eles levam para o lado do homem. E quem é o verdadeiro ungido? O único que foi ungido? É o nosso Salvador. A Escritura fala que ele é ungido do Eterno. Ele é ungido. Né? Ele é ungido que não é sombra. Isso é verdade pura. Ele é o único mediador entre o Criador, né? E o homem. Né? Então, é o único ungido. O homem nenhum tem esse lugar. Não. Só ele. O homem foi ungido igual Saul. O único que foi ungido foi lá atrás mesmo, lá, para representando também, foi Saul. Saul, né? ungido do rei lá. E também não foi um grande rei, né? Não, e na hora que Davi foi tocar nele, estava todo ungido daquilo. Davi nem botou a mão, né? Nem botou a mão. Eu não sou louco de botar a mão nesse ungido. Todo emporcalhado. Vai ler lá que vocês vão entender o que está falando. Vai saber do que se trata. Eterna hoje está blasfemado para o Vaticano. Verdade. E a cidade eterna que a Escritura fala, que eu conheço pelo menos, é Jerusalém, que é conhecida hoje como Jerusalém. Inclusive essa cidade carrega o nome do Eterno
E nós vamos explicar mais adiante um pouco sobre essa questão do nome do Eterno na cidade dele também. Certo, né? quando passarmos pelo nome. Vou fechar agora, para nós fechar essa listinha aqui. Sim. Que já falamos bastante, tá bom já. E a listinha o pessoal pode completar. Tem mais coisa. Tem A mais, gente não viu tudo, né? Mas o povo vai ver mais coisa, com certeza. A pedra angular. Que pedra é essa? Qual é a pedra angular do joio? No joio. No joio. Vamos começar pelo joio nesse caso aqui. A pedra angular do outro eu sei, do joio. Você vai me do joio, eu creio que muita gente diz que é Pedro, né? Pedro. O catolicismo fala que sobre essa pedra edificarei minha igreja e o Papa é o sucessor do Pedro. Então, a Igreja Católica foi fundada no Pedro. No Pedro. Ele é a pedra angular, segundo eles, né? Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Tá tudo pagão essa frase. E todos os nomes. Do Evangelho do inferno não permaneceu. Olha como é que ficaria no original. Tu és Cafos e sobre esta pedra edificarei a minha Orolial. Né? Seria esse termo que na própria escritura original, tudo. Sem passar por... Na verdade, amado, Pedro, ele é uma figura de Mitra também. Não sei se o amado já estudou isso, mas Pedro ele também tem a ver com mitraísmo. Porque Mitra, além de ser visto naquela questão do touro, né, que quando Mitra matou o touro, ele cortou a carne, verteu o trigo e o sangue virou vinho, e aquela história, todo aquele misticismo todo, né? E existem imagens de Mitra também, carregando uma pedra nas costas, forrada com estrelas. Sim. Como se ele tivesse assim a chave para o céu, né? Nesse sentido. Então isso foi incorporado, foi trago daquele paganismo de Mitra, também incorporado na questão do mitraísmo em cima da pedra angular. Isso é uma coisa que eu descobri esses dias pesquisando, né? Em cima, não sei se eu sabia disso aí. Não, da pedra do Mitra não sabia. Não. Também tem a ver com o mitraísmo. Pode pesquisar sobre Mitra que vocês vão achar essa informação também, né? Então eles levaram a pedra para uma pessoa fictícia do Pedro, que Pedro originalmente, que esse Pedro realmente vem da raiz de pedra, né? Esse Pedro aqui. Mas o nome original no hebraico não tem nada a ver. O nome de Cafos ele traz pelo que eu tive pesquisando do hebraico, tem a ver com congelado, com duro de congelado, sabe assim, coisas, pelo menos no hebraico que eu pesquisei, né? Tem até que pesquisar mais sobre esse nome Cafos aí, mas foi o que eu achei no dicionário. No dicionário. Tá? Então você vê, hoje é um homem fictício. Inclusive esse homem é citado no Apocalipse como o senhor daquela cidade que foi crucificado ali. Que eles dizem que ele foi crucificado ali. Nós vamos explicar mais no Apocalipse, né? Mas a pedra angular que eu conheço, a única pedra angular que foi rejeitada é o próprio Salvador, né? É o próprio. Esse é o trigo. Esse, no caso, seria o verdadeiro do trigo. Sim. Que é pregado. Mas no joio eles passaram para Mitra também essa honra. Vamos dizer que blasfemaram para Mitra, né? Isso que eu estou falando pelo que eu conheço. Se o irmão tiver uma coisa para completar em cima disso aí, em cima do mitraísmo, né? Então você veja, tu és Pedro, sobre essa pedra ficaria minha igreja, ficaria tu és Cafos, que é o nome original dele, né? Nem Keefa do aramaico, é Cafos no hebraico arcaico. E sobre essa pedra edificarei minha Orolial, quer dizer, a minha tenda, sobre esse pensamento, né? Perde o sentido. Agora o detalhe também é que você vê, o nosso Salvador, ele não é imprudente, e nem maluco, nem louco, né? Não é uma pessoa insensata. No mesmo momento que ele fala que Pedro é a pedra e que sobre essa pedra edificaria a minha igreja, se esse fosse o entendimento real, e você lê mais um verso à frente, você vê que ele diz, sai Satanás. No mesmo momento, ele não xingou Pedro de Satanás, no outro dia, na outra hora, na outra semana, no outro ano, não. Em seguida. Foi em seguida. Então, peraí, ele é louco? No momento ele diz que a igreja dele, aquilo tudo que ele vem construindo está sobre Pedro. Isso é importante citar. Está sobre Satanás. Então, se você for entender da forma que o sistema te ensinou, você vai criando um Jesus Cristo louco. É verdade. Não sei, Jesus Cristo é louco mesmo. Está ensinando tudo errado. Mas não Yahushua. Né? Não Yahushua, ele deixou claro, né? Que na verdade tem que se ler tudo. Eles param até onde interessa. Onde respalda o que eles querem que seja respaldado, né? Agora, se você ler o texto todo e pegar o contexto, você vê que está falando uma coisa totalmente diferente. Estranha. Seria muito estranho ele dizer que Pedro é a pedra fundamental da vamos dizer, a igreja dele, né? Blasfemado e por quem está contaminado, como eu ainda estou. Né? Sendo que ele mesmo é a pedra. Ele é a pedra, ele não poderia nunca dizer que é Pedro. Isso aí tem alguma coisa estranha nisso. Tem que extrair. E aí, como a gente sabe, para quem lê principalmente a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica,
Sim. Que todo o paganismo, geralmente, eles expressam no rodapé, tudo aquilo que eles mudam, eles escrevem, acaba eles mesmos colocando no rodapé da própria Bíblia. O próprio pessoal do catolicismo coloca a explicação real do que ocorreu quando eles modificaram? Explica bastante coisa. Nós temos até que dar uma pesquisada nessa questão de Pedro lá, não vi isso aí, vamos dar uma olhada. Mas se assim, eles são mais sensatos do que a filha. Porque a filha não diz porque omitiu. O catolicismo romano é mais sincero, eles pegam a Bíblia, por exemplo, quem tiver a Bíblia de Jerusalém, faz o teste. Pega aí e dá uma olhadinha lá. Você abre no capítulo 13 do Apocalipse, onde fala da besta, né? O surgimento da besta do mar. A besta que emerge do mar. Eles dizem lá que a besta é Cristo. A figura a besta ferida é a figura de Cristo morto e ressuscitado. Eles estão falando que é Cristo. Confere lá se alguém duvida. Está lá na segunda coluna do rodapé, do lado abaixo do texto. Isso é uma loucura. Eles dizem isso lá, para você ter uma ideia, sabe? Primeiro diz que a besta está contra Cristo, a besta sem a ferida, e depois a besta ferida é uma alusão do Cristo morto e ressuscitado. Eles estão dizendo que a besta é o próprio Cristo desse mundo, é o Deus desse século, né? Porque, na verdade, esse aí, se a gente for analisar, é o que a gente lê na nossa Bíblia, todo mundo já deve ter lido, que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, que a gente pode reparar que é esse mesmo, que está tomando o lugar do verdadeiro. E cegou as pessoas, acham que esse é o verdadeiro, está cega. E lá eles não escondem nada. Eles dizem que colocaram o batismo na Trindade, né? A Trindade eu vi com a Elaine hoje. Isso, no rodapé também lá, tá? Bem claro mesmo. Tá bem claro, bem claro. Explícito. Inclusive ainda fala que no próprio livro de Atos, diz que é só em nome do Salvador. Só em nome de Yahushua, o batismo em nome de Yahushua. E aquela água lá de João Batista é uma sombra. Porque ele mesmo fala, eu dou água para você, mas vai vir aquele que vai te batizar com fogo, né? Então, agora é com fogo. Aquilo ali aponta, a água representa justamente o próprio Espírito, a própria verdade que será jogada nas pessoas. É um símbolo, ele não tinha Espírito para dar. Sim. Então são coisas assim que ali você depois confirma que realmente é só pelo nome do Salvador, né? E lá eles colocaram aquela trindade e eles mesmos dizem que foi acrescentado no rodapé. Está no rodapé da Bíblia de Jerusalém. Tradição, eles falam, tradição litúrgica. Está no rodapé. Tradição, para manter a tradicionalismo. Na verdade, é para manter a trindade da Babilônia. Né? Eles querem manter a trindade babilônica, que é Nimrod, Semiramis e Tammuz. Né? Então, ali foi uma forma de manter a trindade babilônica. Tá? Isso aí é outro assunto mais complexo para se tocar. O Fernando, então acabou aqui o último? Não? Acabou, é o último. A gente acabou puxando de Pedro, porque falou da pedra e acabou puxando esse assunto Pedro. Da Bíblia de Jerusalém aí, né? Mas porque isso aqui puxa para o catolicismo romano, né? Quando a gente fala aqui de Jô, está falando de tudo, não é só deles, mas eles são o início, é a mãe. Eles são a mãe segundo. E a filha também faz parte sobre muitos aspectos que isso. Nós hoje. Não, aqui está incluso todos. Né, todos. Eu ainda digo até que, como o irmão mesmo falou agora, o sistema religioso protestante está pior do que o católico. O católico, pelo menos, é sincero. Fala, não. Jesus é mitra. Eles falam, estão admitindo. O padre falou isso esses dias, né? Jesus é mitra, é mesmo. Nós Jesus Deus Sol. É o Deus Sol. Tá aqui no rodapé. Não, realmente, nós mudamos, nós botamos. Não estamos escondendo nada. Não. Tá? Eu acho que ficou claro para as pessoas essas coisas, né? O que a gente tem que deixar aqui para a pessoa que assistiu até agora é que o principal de tudo é quando lê a Escritura, sempre ter a visão de que a antiga aliança, o Velho Testamento na Bíblia... Isso, essa é a mensagem. É a sombra das coisas futuras. Quando tudo aquilo que você vê lá de forma física, né? Física, você vê aqui de forma espiritual. Você vê que eventos que aconteceram físicos, que estavam se acontecendo realmente ali com o povo ali e tal, e guerra e aquilo e tudo mais, apontam espiritualmente para coisas de hoje. Então, a Escritura toda é uma profecia. Não tem só profecia em certos livros. Inclusive o livro da Revelação, que é o Apocalipse, Arnaud de Galut, né, Apocalipse, ele se você ler só ele, você não entende, você tem que pegar e ir para os outros. Você tem que pegar e emendar em todos os livros, que todos eles apontam para o livro da Revelação, todos apontam. Todos os livros da Escritura, todos são a sombra daquele livro ali. Sabe? E é essa mensagem que eu queria deixar claro para as pessoas começassem a ler dessa forma. Além das formas que eu já tenho ensinado, de abandonar capítulo, versículo, epígrafe. Eu até usei aqui para facilitar um pouco achar certas passagens, porque é importante que ache isso, consiga ler isso ligeiro, para já pegar ligeiro o fio da meada e já aprender. Mas eu aconselho
a seguir já os passos, que eu estou lendo dessa forma. Eu também abandonei. Para poder aprender, né, para estudar a escritura, você não para mais o capítulo, o texto não foi feito com capítulo e versículo, poxa vida, original. Isso é anular a Bíblia e voltar para a escritura. Porque aquele que acrescenta a Bíblia é maldito, e essa Bíblia está toda acrescentada. Está toda acrescentada, toda excluída, excluída e acrescentada, né? E da protestante pior do que na católica, porque aquele comer em memória de mim, aquilo ali é uma coisa... né, explícita. Você vê que tem um assalto. Por que numa tem e na outra não tem, né? Alguém meteu a mão lá e tirou ou colocou. Entendeu? Então, para melhorar essa questão da leitura da escritura, temos que aprender a ler ela como é ensinado pelos próprios apóstolos ali, né, na questão ali, os emissários de Yahushua, né? Como eles ensinam a ler e ler sem divisões, porque o texto foi feito corrido. Linear. O texto é linear. E você lê linear, você vê coisas espetaculares ali. Diferente do que você vai interromper ali com o capítulo. O entendimento muda totalmente, sabe? Então façam isso, né? A gente, nessa mensagem dessa questão da sombra, nesse DVD sobre a sombra que nós fizemos aqui, eu peço que, tomara que essa mensagem tenha sido captada pelas pessoas, né? E passe adiante. Isso nos ajude a achar mais sombra, né? Que deve ter um monte. Tem muitas. Que possa ter passado pelos meus olhos, né? E pelos olhos das pessoas que estão buscando. Isso aí você fez aqui agora, antes da gente gravar, que em 10 minutos. Eu achei muita sombra, sabe em que livro também? No livro de Yalshor, no livro de Jazar, né? Tá cheio de sombra lá também. Só que eu não botei aqui porque esse é um outro... já gerar um outro assunto. Vamos deixar estudar um pouco mais, né? Pra gente ver, sabe? Tem bastante coisa lá que bem compatível com a própria escritura lá, né? Próximo então é sobre o Apocalipse. Apocalipse. Vamos entrar no Apocalipse, né? E vamos finalizar com a questão do nome, né? O pessoal também deve estar ansioso pelo nome. Vamos fazer isso aí.